Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal onde a gente fala bastante sobre o cérebro e o comportamento. E eu estou trazendo para vocês hoje ideias que é baseada nesse livro do Steven Pressfield, Como Superar os Limites Internos. É um livro simplesmente maravilhoso, que eu descobri a partir de um vídeo que eu vi no YouTube. A minha esposa pegou a indicação desse vídeo e a partir desse vídeo eu me interessei pelo assunto, me interessei pelo autor. Comprei o livro, devorei rapidinho e estou trazendo várias ideias para vocês baseada nessa obra, que é simplesmente uma preciosidade. O Steven Pressfield, ele é um autor que hoje ele está com 79 anos e por muito tempo ele tentava se encontrar na vida, tentava realizar o seu sonho de ser escritor. Quando finalmente ele entendeu alguns princípios que ele aprendeu sofrendo, ele decidiu escrever essas sabedorias, esses ensinamentos de vida e virou esse livro. Ele escreve o livro para poder revelar suas fórmulas de vida, entre aspas, né? As suas próprias fórmulas de vida para poder realizar os sonhos. E ele mesmo diz, eu vivi e funcionou. O livro ele é como se fossem pílulas de sabedoria, que o próprio autor ele afirma que gostaria de ter recebido isso na sua época de juventude. Ele afirma inclusive no livro que quando ele estava escrevendo, ele se imaginou falando essas palavras a ele mesmo em uma versão mais jovem. Tem uma frase dele que diz assim, dos 24 aos 32 anos, a resistência me chutou o traseiro, da costa leste até a costa oeste, por umas 30 vezes, e eu ignorava que ela existisse. Eu olhava à minha volta em busca de um inimigo e eu não via, embora esse inimigo, ele estivesse bem na minha frente. O interessante é que os princípios que estão nesse livro se relacionam com conceitos filosóficos que foram debatidos em todas as eras, tá? E ele não é um filósofo, nem é um estudante de filosofia. O autor ele é um escritor comum. E ele chegou nessas conclusões, nesses princípios sozinho. Eu não tenho gabarito nenhum para poder criticar o autor, né? Eu não tenho gabarito nenhum sobre isso, sobre filosofia, enfim. Mas eu li e pesquisei bastante sobre o assunto e vi comentários, inclusive, de uma filósofa brasileira, que é a Lúcia Helena Galvão, que ela, inclusive, chegou a escrever o prefácio desse livro, e ela destila admiração pelo Pressfield, exatamente porque ele conseguiu chegar na essência de valores humanos de uma maneira que ela própria considerou muito filosófica e muito assertiva. Eu vi um comentário da Lúcia Helena que eu achei bem pertinente, que ela diz que um animal ele possui um instinto de sobrevivência de perpetuação da espécie. É isso que define um animal, é isso que define a essência de um animal comum, né? Quando você coloca uma mente racional, um cérebro igual ao nosso, capaz de raciocinar nesse animal, ele não se transforma em um ser humano. Ele passa a ser um animal muito perigoso. Ele passa a ser um predador muito astuto, pois ele passa a potencializar, olha só que interessante, aquele instinto animal. O que eleva a condição de um animal que tem o instinto de simplesmente sobreviver e perpetuar a espécie para o estágio humano é algo a mais. O homem ele tem algo a mais, algo que mora além do instinto de sobrevivência e da necessidade de procriação da espécie. E é disso que esse livro fala. O homem, eu acredito muito nisso, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E a essência de Deus é o amor. Tudo que Deus criou foi para servir a um propósito, que é um propósito que ele é bom em sua natureza. Porque Deus ele é amor. Agora, se o homem ele é semelhante a Deus, então dentro de cada ser humano existe algo que quando ele é utilizado se traduz em uma obra que tem por objetivo servir a um propósito. Você concorda comigo? Ou seja, dentro de cada um de nós existe algo que é sagrado, que é intocável, que sussurra aos nossos ouvidos constantemente, apelando por atenção. Quando damos ouvidos a essa voz, nos encontramos como pessoa, como ser único. Encontramos a nossa vocação, a nossa missão de vida. Eu me sinto muito bem quando eu estou próximo de pessoas que estão vivendo o seu propósito de vida, o seu destino profético. São pessoas que, para mim, é como se elas irradiassem luz. Vocês conhecem alguém assim? Vocês conhecem alguém que é bom estar próximo dela, que você tem a percepção de que essa pessoa realmente se encontrou, de que ela está fazendo aquilo que realmente ela nasceu para fazer? Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito que Deus tem um propósito para cada pessoa. Como neurologista, eu sei que nenhum ser humano não existe um ser humano igual ao outro. Todos são diferentes. Mesmo se houver um clone de uma pessoa, esse clone ele vai ser diferente. Ele vai ter gostos diferentes, ele vai ter uma experiência de vida diferente. Vocês lembram daquela novela O Clone, que passou há vários anos atrás na Globo?
tinha um ator brasileiro, né, que é o Murilo Benício, ele chegou a interpretar dois gêmeos e na história, no enredo, eu lembro bem disso, que um dos gêmeos ele acabou sendo o substrato para a formação de um clone. Então eram três pessoas, dois gêmeos e um clone. E eles eram iguais em aparência, mas por dentro eram um ser único, uma personalidade única. Cada um tinha uma maneira de reagir aos problemas, cada um pensava e via o mundo de uma maneira muito particular, porque o cérebro ele é único. Não existe uma cópia igual a você e nunca vai existir. Porque o que molda o cérebro não é apenas o DNA. Existem também as experiências de vida. E uma experiência de vida ela nunca será igual a outra. Enfim, eu realmente acredito. Eu acredito que Deus tem um destino profético para cada pessoa. Só que Deus ele não trabalha com milagres, ele trabalha com processos. Deus ele dá uma caixinha de ferramenta para cada um, mas somos nós quem devemos desenvolver essas habilidades. Deus ele coloca a vocação de música, mas é a pessoa quem precisa estudar e se dedicar para desenvolver aquela habilidade. Essa caixinha de ferramenta é o que os romanos eles chamavam de gênios, um centro sagrado. O livro fala sobre isso, tá, gente? E o livro tem uma frase do próprio Pressfield que ele fala assim: o pintor, ele pinta com os seus gênios. O escritor, ele escreve com os seus gênios. Os gênios do Steven Pressfield era a escrita. E ele passou muito tempo ignorando esses gênios. Ele chegou a ter medo, chegou a ter receio de ser aceito, chegou a ter momentos de preguiça, de procrastinação, de descrença. Até que quando ele se deu por conta, ele percebeu que todas essas coisas que se interpõem entre ele e o seu centro sagrado agem como se fosse um inimigo. E ele chamou esse inimigo de resistência. Olha que interessante. O Pressfield ele encara a vida como se fosse um verdadeiro épico. Vocês sabem o que significa épico? Épico é uma aventura. É um gênero literário na qual o personagem principal ele é um herói. Vamos falar através de exemplos, né, que fica mais fácil. A Odisseia de Homero. Ela é um dos principais exemplos. Essa obra da Odisseia, ela narra o retorno de Ulisses, que é o herói da história, para Ítaca. Ulisses ele demora 17 anos para poder voltar para casa. E ele fica 10 anos na Guerra de Troia e 17 anos no mar tentando voltar para Ítaca. E nessa aventura ele vivencia várias situações perigosas no mar. Ele enfrenta monstros, sereias, ele conversa com deuses, enfim, é um verdadeiro épico. Agora olha só a sacada do Pressfield. Ele considera a nossa vida como sendo um verdadeiro épico. Assim como Ulisses, que ficou vários anos batalhando no mar para poder voltar para Ítaca, nós também ficamos vários anos batalhando na vida até conseguir desenvolver o nosso propósito de vida. Em uma aventura, uma verdadeira aventura, rumo aos nossos sonhos, que seria a nossa Ítaca. Só que ao contrário do épico de Homero, onde os inimigos eles estão do lado de fora, né, assumindo as mais variadas roupagens, como sereias, monstros, na vida o inimigo ele mora do lado de dentro. E também ele assume várias roupagens. Assim, quando uma pessoa ela vence na vida, na verdade ela primeiro venceu a si mesma. Quando um atleta ele ganha a medalha de ouro na Olimpíada, aquilo é apenas uma confirmação externa de várias batalhas que foram travadas internamente. O atleta que treina todos os dias, ele precisa fazer dieta, ele precisa ganhar massa muscular, ele precisa vencer a dor, o medo, a preguiça, procrastinação, a crítica, a descrença, dificuldade financeira, enfim. E essa batalha ela é diária, é todos os dias. Esse inimigo ele é envolvido em um pacote que o autor ele chamou o nome de resistência. E tem uma frase dele que fala assim, ó, a maioria de nós temos duas vidas. A que vivemos e a que permanece dentro de nós não vivida. Entre as duas se interpõe a resistência. Ele é escritor. E os seus gênios, os gênios do Pressfield, né, o seu centro sagrado, assim como de todos os escritores, a sua vocação é a escrita. E o próprio Pressfield, o próprio autor do livro, fala o seguinte, escrever não é difícil. Difícil é sentar para escrever. Olha só. E eu posso ampliar isso aqui de inúmeras formas. Posso falar o seguinte, difícil não é estudar. Difícil é sentar para estudar. Difícil não é malhar. Difícil é ir para a academia. Difícil não é emagrecer. Difícil é dizer não ao bolo de chocolate. Difícil não é economizar. Difícil é dizer não para promoções que vão surgindo. Já adiantando um spoiler, o Pressfield ele acredita que para poder vencer a resistência é preciso encará-la de uma maneira profissional. Eu, como neurologista, eu afirmo que a maneira de vencer a resistência é através dos hábitos. Não tenho nenhuma dúvida disso.
Existe um inimigo interior, gente. Esse inimigo é a resistência. O objetivo dela é nos impedir de realizar os nossos sonhos. É impedir a manifestação daqueles gênios que existem em cada um de nós. O problema de lutar com um inimigo que mora do lado de dentro é que ele se confunde com a gente. O que o livro fala, o que o livro nos traz, a sabedoria, é nos dar orientações para poder movimentar nossas tropas no campo de batalha. Ele afirma, o autor, que o objetivo não deve ser a vitória final, quando você vai batalhar com essa resistência. Você não tem que batalhar com ela pensando na vitória lá no final, lá nos seus objetivos. Não. Você precisa conseguir se controlar com firmeza e dedicação e determinação. A ideia é garantir a batalha, a vitória da batalha daquele dia. Porque a batalha ela é diária. Quando você vence a resistência hoje, não tenha dúvidas, amanhã ela volta. Amanhã ela vai estar vestida de uma outra roupagem para tentar te derrubar. A resistência ela mora dentro de nós. Você pode ter vencido ela no dia de hoje, mas não deve cantar vitória. Porque amanhã ela vai estar te esperando com uma nova estratégia. Todo dia ela aparece. Todo dia a saga recomeça. E o Presfield ele afirma que devemos amar essa saga, pois ela traz à tona todos os nossos potenciais. Olha que genial isso. Eu acho isso simplesmente fantástico. Claro que isso é uma linguagem poética, né, gente? É uma metáfora. E é exatamente por isso que eu acho super fantástico. Porque o artista, ele demonstra uma habilidade que nós, estudiosos das ciências comportamentais, cientistas, nós temos dificuldade. O cientista, ele fala através de estudos, em uma linguagem que é técnica, que é erudita. O artista, ele vem e quebra esse paradigma, trazendo os mesmos conceitos, só que através de uma simbologia. É uma abstração muito bem-vinda, porque consegue comunicar sabedoria de uma maneira muito mais palatável. Quando eu li essa obra, eu fiquei simplesmente maravilhado, maravilhado. Eu estudo muito sobre hábitos, eu leio artigo, estudos, e quando eu li esse livro, eu consegui enxergar toda a ciência, toda a neurociência traduzida em forma de arte. É uma linguagem humana. Essa batalha interior, ela é um tema muito recorrente na humanidade. Inclusive, há um tempo atrás, há umas 3 semanas atrás, meados de agosto, eu fiz uma live sobre esse tema, sobre essa batalha interior. Na ocasião, a gente chegou a conversar sobre o autocontrole. E eu cheguei a mostrar para vocês que o autocontrole, ele é algo que é discutido na filosofia e na psicologia desde os tempos mais remotos. Platão é um dos mais renomados filósofos gregos. Ele chegou a abstrair o homem como se o homem tivesse uma alma. Ele imaginou como se o homem tivesse uma alma e essa alma estivesse sendo guiada por 2 cavalos. Do lado direito estava um cavalo bem bonzinho, que obedece facilmente aos comandos da alma, e do lado esquerdo estaria um cavalo selvagem, que ele é amante dos prazeres e surdo feito uma porta. Na Bíblia, o apóstolo Paulo chegou a escrever o seguinte: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu já fiz. Ou seja, eu quero muito fazer o bem, mas eu não consigo fazer. O mal que eu não quero, eu faço. É uma batalha interna, vocês percebem? Você quer muito emagrecer, mas não resiste quando vê um bolo de chocolate. Você quer ir para a academia e ficar com o corpo bonito, mas quando o despertador toca bem cedinho, desiste, dando asas àquela preguicinha matinal. Você quer muito passar num concurso, sabe que precisa estudar, mas quando chega a hora de sentar a bunda na cadeira, aparece um monte de coisa para fazer. O WhatsApp toca, dá vontade de beber água, vem a lembrança do aniversário daquela pessoa, aí você vai ligar para ela. Enfim, parece uma força repulsiva te impedindo de sentar e fazer aquele trabalho que precisa ser feito. Isso é tudo que o Presfield chama de resistência. Ele diz que o objetivo da resistência é nos destruir. E eu acho legal quando ele desafia o leitor da seguinte forma: se você tem um sonho e não está mais próximo dele hoje do que esteve ontem, então você conhece muito bem a resistência. Você não acredita nela, ela vai enterrar você. Olha isso, gente. Até quando a gente adia os nossos sonhos? Segundo Presfield, até a cova. Cara, quando ele sentiu um chacoalhar. Achei isso muito genial. O autor, ele ousa dizer que se por acaso todo mundo abrisse os olhos e decidisse enfrentar a resistência, as salas dos psicólogos ficariam vazias, a indústria farmacêutica, a indústria do cigarro, da bebida, tudo isso iria acabar. E faz sentido. Faz sentido. Quantas pessoas não sucumbiram às drogas, à compra compulsiva, ao celular, ao infoentretenimento, como se fosse uma tentativa de dar sentido para a vida? Se a gente decidisse enfrentar essa resistência, a gente iria ter mais contato com o nosso centro sagrado, com nossos gênios.
iríamos desenvolver o nosso propósito de vida. Eu realmente acredito que o motivo de tanta gente estar insatisfeita com a vida é simplesmente porque não conseguiu se encontrar no mundo. E só existe uma maneira de se encontrar e ouvir a voz interior. É abaixar todo o ruído e entrar em contato consigo mesmo. Aquela vozinha que está lá dentro, que sussurra baixinho no seu ouvido, aquilo é o seu gênios. Tem uma frase do Pressfield que fala assim, ó, se você é um pintor que não pinta, se você é um escritor que não escreve, um empreendedor que não empreende, então você sabe o que é a resistência. A Lúcia Helena, ela escreveu a seguinte frase no prefácio do livro, que eu achei bem interessante. Ela fala o seguinte, ela fala que a gente, em outras palavras, vou parafrasear ela, mas ela fala assim, que a resistência, quando a gente sucumbe à resistência, a gente acaba envergonhando o Criador, o Deus que nos criou, porque a gente veio ao mundo com uma missão, e essa missão era deixar a humanidade 1 milímetro mais adiante, ou seja, evoluir um pouco mais e fazer com que a humanidade se aproximasse mais de Deus. Então, cada ser humano ele tem uma vocação, cada ser humano tem um propósito, cada um tem um recado para ser dado ao mundo. E quando se soma os recados de todo mundo, a humanidade ela evolui. Então, quando a gente sucumbe à resistência, o nosso recado pessoal a gente deixa de dar e a gente acaba envergonhando aquela pessoa que nos criou. É forte, né? Isso a Lúcia Helena escreveu isso e isso também é parafraseando o próprio autor, tá? O Pressfield, que é o autor do livro, tá? Esse inimigo interno, a resistência que o Pressfield descreveu, é um inimigo que nunca cessa de batalhar. Ele fala como que aquilo que a resistência é uma força universal, uma força que existe dentro de todo ser humano. Assim como existe o gênios, não é? Existe também a resistência. Ela é algo impessoal, algo invisível. É algo que só pode ser sentida. É como se fosse um campo energético que irradia, te repelindo para aquilo que verdadeiramente importa. E o objetivo da resistência é nos afastar, é nos distrair, é nos impedir de realizar o nosso trabalho. Ou seja, qual seria o nosso trabalho? Desenvolver os gênios, a caixinha de ferramenta que Deus nos deu. E de maneira simbólica, da mesma maneira como existe os gênios, que seria uma simbologia para o nosso propósito, a resistência ela é uma simbologia do inimigo, né? Daquilo que impede impede o trabalho dos gênios. Tá? A resistência, segundo o Pressfield, ela é implacável e ela atua com mais força quando a gente tenta realizar os nossos maiores sonhos. Ela é extremamente precisa, atua de uma maneira cirúrgica. E quanto mais a gente estiver mais próximo do nosso propósito, quanto mais próximo a gente está daquilo que é mais importante, da nossa vocação, mais forte a resistência ela atua. Tem uma frase que fala assim, todo sol lança uma sombra, e o sol é luz, né, gente? E a sombra dos gênios é a resistência. A resistência ela deve ser encarada com seriedade, porque ela não quer só ferir, ela quer matar. E o seu alvo é o epicentro do nosso ser, que é os gênios, que é a nossa alma, que é única, né? E um apreciável dom que apenas nós possuímos e o qual estamos na Terra para poder compartilhar. Logo, meus caros, a guerra contra a resistência é uma guerra de vida ou de morte. Beleza, Márcio, eu entendi. Entendi o que o autor chamou de resistência, agora me diz o seguinte, quando que essa resistência se manifesta? Olha, gente, a resistência ela só aparece quando nos propomos a fazer algo que iria nos engrandecer. Quando pensamos em fazer qualquer coisa com o objetivo de crescer intelectualmente, com o objetivo de crescer em saúde, em ética, em humanidade, a resistência ela vem com tudo. Imagina uma escada. Sempre que vamos subir um degrau, existe uma barreirinha, né? Bom, essa barreira é como se fosse a resistência. Então, ela vai surgir em atos de criatividade, ou seja, escrita, pintura, compor uma música, em atos de educação. Sempre que você tentar ler um livro, tentar estudar, tentar aprender algo novo. Atos de elevação espiritual, atos de elevação de integridade de valor humano. Ou seja, quando você busca superar alguns defeitos interiores, como inveja, egoísmo, não dar ouvidos da fofoca, enfim, atos de empreendimento. Agora, para baixo, na escada, não existe resistência. Como diz o ditado, né, para baixo todo santo ajuda. Existe, inclusive, na nossa sociedade, rotas de fuga das pessoas que são vencidas pela resistência. Então, o Pressfield ele encara o infoentretenimento, novela,
bares, né, vícios, uso de droga, de cigarro, as festas. Ele encara todas essas ações como sendo rotas de fuga das pessoas que estão vencidas pela resistência, pessoas que são vazias e estão tentando buscar encontrar algum grau de felicidade, mas que não é uma felicidade genuína, não é uma felicidade autêntica. É uma felicidade momentânea, passageira, para poder se entorpecer. Só que isso segundo ele, são manifestações da resistência. Também te afastando do trabalho da sua vida, daquilo que realmente, verdadeiramente importa. A resistência ela é interna e ela é autoperpetuada e autogerada. E quem financia essa resistência somos nós mesmos. O maior financiador da resistência é o medo. Olha que doideira. Agora, medo de quê? Medo de crescer. Porque crescer, e eu concordo muito com o Preston quando ele fala isso, crescer vem com alguns ingredientes que deixam algumas pessoas aterrorizadas. Crescer significa ter responsabilidade, assumir compromisso, sair da zona de conforto. Crescer é você encarar a vida como sendo só sua. É você saber que toda decisão tem consequências, as quais elas podem ser consequências boas e consequências ruins. E também é você ter capacidade de assumir a culpa quando essa consequência foi uma consequência ruim. Isso é crescer. A imensa maioria das pessoas, elas não saíram da infância ainda. São adultos por fora, mas crianças por dentro. Sabe quantas pessoas chegam até mim pedindo para que eu faça atestado para poder a pessoa se aposentar, para poder receber algum benefício do governo? Milhares, milhares. Tem aquelas que precisam. Tem. Existem pessoas que realmente precisam, que têm o direito. Mas eu não tenho medo em dizer que mais de 90% não precisaria. E caso tivessem deixado a infância para trás e passado a encarar a vida de uma maneira autorresponsável, não iria atrás de ter esse tipo de benefício. O Preston dele fala que a resistência ela não tem vida própria, ela é alimentada por nós mesmos, pelo nosso medo. E se a gente domina o medo, a gente domina a resistência. E isso é muito real, gente, isso é muito real. Existem várias pessoas no meu dia a dia, na minha rotina, que me procuram tentando se aposentar sem um motivo claro, entende? Então, tentando fazer com que aquele medo de crescer, de encarar a vida com seriedade, como um adulto, encarando o mundo como se fosse realmente uma selva, onde você é a única pessoa que pode fazer com que a sua vida tenha um sentido, você é a única pessoa em que é capaz de fazer a sua vida melhorar, mas essas pessoas, enfim, acabam fraquejando, indo atrás de uma maneira, uma alternativa, né? O Preston ele fala o seguinte, que a resistência ela recruta aliados externos. Como assim? Você não falou que ela era algo interno? Como é que ela atrai aliados externos? Sim, por definição, a resistência ela é uma autossabotagem, ela mora dentro de nós. Mas lembre o seguinte, que o Sol ele lança uma luz e como consequência existe a sombra. E a sombra do nosso gênios, ela mora dentro de nós, que ela é a resistência. Só que olha que interessante, quem vence a resistência passa a incomodar as pessoas que sucumbiram à resistência, pois isso acaba denunciando a fraqueza delas. Com isso vem a inveja, vem a crítica, vem os haters, vem o cancelamento. O cancelamento nada mais é, gente, do que um bando de gente infelizes, vencidas pela resistência, que vão atacar alguém que teve a ousadia de encarar os desafios e venceu. Tem uma frase que cabe muito bem aqui, que fala o seguinte, a maior traição que um siri pode cometer é saltar para a borda do balde. Para vencer a resistência, gente, o autor ele traz uma diferença, ele traz uma dicotomia entre uma pessoa amadora e uma pessoa profissional. E ele afirma que a única maneira de vencer a batalha e se tornar um verdadeiro profissional é você realmente encarando a resistência dessa maneira, com o espírito de um profissional. E a matéria-prima do trabalho do profissional é o seu gênios. Ele diz que nada importa no mundo, apenas realizar o seu trabalho de vida e o seu propósito. Dá o recado ao mundo. E é isso que a gente vai conversar nas próximas lives. Valeu, gente. Forte abraço.